Vamos conhecer agora a arquitetura do FireDAC, né, a parte geral dessa arquitetura, tá? Nós temos aqui os frameworks que utilizam o FireDAC, é o FireMonkey e a VCL, né, isso dentro do RHAT-Studio, que contém o Delphi e o C++ Builder. Aí aqui, ó, em FireDAC nós temos vários componentes, né, por assim dizer, são esses bloquinhos aqui que formam o FireDAC, tá? Então nós temos os componentes não visíveis, né, ficam aí, eles são identificados por comp. Temos os componentes visíveis e forms, identificados por GUI-X. Temos os Local Data Storage, né, identificados como DATS. Temos o Data Adapter, identificado como DAPT, entre o colchete. E temos Debug and Performance Monitor, identificado como MONI, né, dentro desse bloquinho aí, tá? Aí nós temos os drivers, né? Os drivers são identificados como PHYS, PHYS, tá? Temos os drivers nativos, né? Então aqui tem os bancos de dados, Oracle, acesso diretamente ao Oracle, DB2 acessa o DB2, Microsoft SQL acessando o Microsoft SQL e assim sucessivamente. Aqui embaixo nós temos os SGDBs, os bancos de dados, tá? E temos aqueles drivers de ponte, né? Essa ponte é feita através do ODBC ou do DB-Express. Então, é necessário instalar o driver ODBC, que é fornecido pelo fornecedor, muitas vezes, né? Em boa parte dos casos, na maioria dos casos. E temos os drivers DB-Express, que são as DLLs que já vêm com o Delphi, tá? Então é isso, né? Essa é a formação, essa é a arquitetura do FireDAC. Nós vamos agora analisar cada um desses blocos para compreender melhor como funciona essa arquitetura. O FireDAC possui uma arquitetura de múltiplas camadas fracamente acoplada, onde as camadas fornecem serviços. Uma API de serviço é definida como uma interface com que outras camadas podem solicitar utilizando a fábrica de interfaces. Quando a implementação de uma interface não for encontrada, uma exceção é gerada. Para vincular a implementação em um aplicativo, a unidade correspondente também deve ser vinculada. Essas implementações podem ser obrigatórias ou opcionais, e você pode escolher a partir de implementações alternativas. Comecemos então com os componentes não visíveis. Essa camada, a camada Non-Visible Components, ela representa as interfaces públicas do FireDAC, como os componentes não visuais do Delphi, semelhante a outros componentes de acesso a dados que o Delphi já possui, né? Nessa camada aqui que nós teremos o FD Connection, para estabelecer a conexão, FD Query, executa a consulta, FD Storage Proc, executa a Storage Procedure lá no banco de dados, FD Main Table, um dataset em memória, FD Script, é o motor de script SQL, e assim por diante, né? Nós vamos ver depois, nós vamos apresentar os componentes, aí você vai ver quais são esses componentes que não são visíveis para o usuário, tá? Daí nós temos os componentes visíveis e forms, tá? Isso fica aí nessa camada GUI-X, tá? Fornece uma maneira de interagir com o usuário final a partir de uma aplicação FireDAC. É um conjunto de componentes de alto nível que permite adicionar diálogos de usuário final para as operações padrões do banco de dados, como um login, tá? Quais são os componentes? Você vai ter o GUI-X Wait Cursor, é um cursor de espera. Vai ter o Login Dialog, né, que é uma telinha de login para o usuário colocar os dados do banco, tá certo? Vai ter o Error Dialog, um diálogo de erro, e assim por diante, né? A camada fornece implementações tanto para o VCL quanto para o FireMonkey e também para aplicações console. Aí nós temos aqui o Local Data Storage, esse carinha aqui, ó, é uma implementação de armazenamento de dados local, né, o que é análoga ao dataset ADO.NET e seus objetos relacionados, Data Table, Data Row, Data View e assim por diante. É um motor de dados em memória que armazena e manipula todos os dados e metadados do cliente. Aí temos a Data Adapter, permite a automação e o ajuste fino de uma operação de leitura com conjuntos complexos de resultados. Então vai vir mestre detalhe, resultados aninhados, ADT e por aí vai, né, e etc.
Permite ainda a atualização de volta para o sistema de banco de dados. É controlado principalmente por meio das propriedades dfield e update options. Temos a Debug and Performance Monitor. Aqui, ó, esse bloquinho. Representa os recursos de depuração do FireDuck, que implementam as interfaces de monitor de depuração, permitindo monitorar e rastrear as interações entre a aplicação FireDuck e o SGDB. É controlado pelas propriedades fd monitor xxx client link, né? Na verdade, isso daqui nós vamos ver que vamos colocar um componentezinho lá no formulário, tá certo? E ele vai controlar essa questão do monitoramento da aplicação. Além disso, né, nós vamos definir no componente de conexão a propriedade monitor by, tá? Inclui os componentes como Moni Remote Client Link, né, o monitoramento usado pelo FD Monitor, o FD Moni Flat File Client Link, vai haver o rastreamento utilizando o arquivo, e o Moni Custom Client Link, o rastreamento customizado. Mas nós vamos observar como é que funciona essa questão do rastreio, né, do rastreamento, tá monitorando aí o que ocorre entre a aplicação e o banco de dados. Podemos fazer um trace, um rastreio de tudo que está acontecendo, tá? Bem interessante isso daí. Aí nós temos os drivers, né? Os drivers eles se encontram, né, nessa camada PHYS, tá? Todos eles aqui, ó, ok? Essa camada, nesses drivers, define as interfaces para o acesso físico aos dados. Eles implementam em pacotes separados, como drives, onde cada pacote de driver pertence à camada FIS e implementa as interfaces necessárias usando a API do SGDB apropriada, tá certo? Então nós temos os drivers nativos, que são esses aqui, né, implementam acesso a um banco de dados usando uma API de baixo nível, de alta performance, que é recomendada pelo fornecedor do banco. Eles adaptam as características específicas do banco para a API FireDuck. Todos os drivers nativos foram testados e otimizados para determinado banco, tá? Incluem, aí você vai ter que utilizar esse fdfis, o nome do banco, driver link, tá? Bem como os componentes de serviço, tá? Então aqui você vai utilizar a DLL que o fabricante ele disponibiliza, né? Por exemplo, no caso do MySQL nós temos uma mylib, tá? No caso do Firebird nós temos FB Client e por aí vai, tá certo? Já nós temos aqui, né, esses bridging ou bridging drivers, né, que são os drivers de ponte, tá certo? Nós não vamos utilizar a DLL que vem com o banco de dados, vamos usar no lugar disso uma ponte, né, que vai ser o ODBC ou o DB Express. Com isso nós teremos um acesso genérico para o banco de dados, né, utilizando APIs genéricas, que como eu já mencionei, é o ODBC e o DB Express, tá? Quais são os componentes que nós vamos utilizar? Vai ser o fdfis ODBC Driver Link, que é o driver ODBC, e o fdfis TDBX, TDB Express Driver Link, que é o driver do DB Express. Ok? Então é isso. Na sequência nós vamos continuar vendo essa parte da arquitetura, mas já apresentando aí os componentes que compõem o FireDuck.